Se abrisse nesse texto tão gostoso, 1 Samuel 17, a gente vai ler do verso 32 em diante. Quem já achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Misericredo. Vamos lá. Já acharam? Vamos ler aqui, vai. Olha que lindo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa de Golias. Teu servo irá e pelejará, 32, e pelejará contra este filisteu, 33 agora. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma das ovelhas do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão na barba, e o feri e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e pôs-no no alforje de pastor, que trazia, a saber, o surrão. Lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Isso é muito lindo, né? E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Vamos orar? Senhor, nós dependemos de Ti, Pai.
E eu quero ser uma bênção na vida deste povo. Eu quero ser porta-voz de vida, de salvação. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai, e Te damos toda a honra e glória. Usa a minha vida, os meus lábios, Senhor, a minha mente. Senhor, eu quero transmitir, quero sim ser um canal para abençoar cada vida. Também Te agradecemos pela leitura da Tua palavra, Senhor. Que história tão conhecida, mas maravilhosa. Assim nós Te louvamos, ó Pai, e pedimos então unção em nome de Jesus. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Essa história é muito linda, não é não? A gente lê, relê, a gente vê, ela é tão conhecida, sempre estão fazendo algum comentário, mesmo no mundo secular, sempre quando vem aí um disparate, a expressão que usa parece Davi e Golias. É uma história maravilhosa, mas é uma história de fé, uma história de alguém que tomou posse da sua vida com Deus e partiu para a briga. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Uma delas é o espanto do filisteu, dizendo que é um absurdo mandar um garoto daquele para lutar. E o texto diz que aquele homem tentou amedrontá-lo com palavras e com seu tamanho, né? Quem não tem argumento tenta vencer no grito, né? Quem não tem argumento, o diabo é assim, o diabo tenta, a Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É comum o diabo dizer para a gente, vou te pegar, né? O camarada está na sala, sintonizando, de repente um barulho na cozinha, ele já pensa que é 1000 coisas, e é o diabo usando situações, né? Notícias. Então essa é uma das grandes armas de Satanás contra as nossas vidas, tentando nos amedrontar. A outra questão que eu acho legal nesse texto é que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Amaldiçoou Davi pelos seus deuses, rogou praga, né? Mandou umas mandingas lá, fez uma urucubaca, né? Alguma coisa assim, para colocar medo. Fala para quem está do seu lado, encantamento algum pega contra o povo de Deus. Fala para ele. Fala assim para quem está do seu lado, estou livre, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse foi um dos argumentos que Satanás, que o gigante, usou para parar Davi. Alguns param aí, mas Davi não parou. Quando eu estava meditando nesse texto, me veio a seguinte frase: o gigante é menor do que a mão de Deus. Amém? Vamos falar juntos? O gigante é menor. O gigante é menor do que a mão de Deus. Todos nós estamos sujeitos a grandes lutas, dificuldades, pressões, e parece que alguns gigantes vão consumir a gente. Parece que não vai dar. Parece que a crise chegou agora e chegou para arrebentar. Alguns no casamento, alguns na vida financeira, alguns no relacionamento com os filhos. Parece que a coisa não vai dar. O gigante parece ser grande. Mas eu queria dizer para você que o gigante, ele é menor do que a mão de Deus, em nome de Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado, receba isto em nome de Jesus. Fala, receba isto em nome de Jesus. Hoje de manhã eu falei sobre Davi, e eu não quero endeusar Davi, mas eu queria colocar algumas coisas que me encanta muito na postura de Davi. Porque o segredo não está na pessoa, mas na atitude. É a atitude, é o comportamento. As mesmas vitórias que ele teve, você pode ter. Os mesmos gigantes que caíram, vão cair diante de você em nome de Jesus. A mesma vitória. E a primeira coisa que me veio ao coração foi que a ousadia de Davi foi fruto de convivência com Deus. Vamos falar juntos? A ousadia de Davi foi fruto da convivência com Deus. Convivência.
A ousadia de Davi foi fruto da convivência. Não tem um ditado assim que diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu é? Quem tu és. Quando você anda com uma pessoa muito tímida, com o tempo você fica meio tímido. Quando você anda com uma pessoa mais arrojada, você fica entusiasmado, você fica animado com ele. Quando você anda com uma pessoa meio negativa, sabe, para os mais antigos aí, lembra aquela propaganda, né? Que dia bonito, mas pode chover. Lembra disso? Mas pode chover. Quer dizer, sempre tem um pensamento contrário, só para alertar a gente. Não, eu só queria te alertar. E, no entanto, não alerta nada, trava a gente. A ousadia de Davi foi fruto da convivência. Quando Jesus disse: olha, vem andar comigo, vinde após mim, vem andar comigo. Se você andar comigo, você vai aprender, você vai ver, você vai se tornar mais do que vencedor. A inspiração aqui de Davi é esta, meu irmão: se você andar com Deus, se você tiver essa preocupação, se o teu lar se tornar um centro de adoração a Deus, se os teus sonhos tiver Deus no meio, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Não é à toa que a palavra de Deus diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Toda vez que a gente coloca o Senhor em segundo plano, toda vez que a gente coloca o Senhor numa posição inferior, toda vez que eu acho que eu tenho alguma coisa mais importante do que Deus na minha vida, quem está perdendo sou eu. Nunca esqueça, meu irmão, que quando eu levo Deus a sério, isso faz bem para mim e não para Ele. Se eu peco ou se eu me santifico, nada afeta Ele. Ele continua sendo Deus. Então o meu relacionamento com Ele é que vai trazer vitórias sobre a minha vida. Você não pode, não deve colocar o Senhor em segundo plano na tua vida. Agradar a Deus é o segredo. Temer a Deus é o segredo. Ficar mais perto dele é o segredo. A bênção te alcançará em nome de Jesus. Você pode fazer as coisas pela tua força, você tem capacidade, você é inteligente, mas você pode sofrer menos, ficando perto do Senhor, e Ele vai te levar em triunfo em nome de Jesus. Amém, queridos? A segunda questão que me veio ao coração foi que a vitória começa no coração. Vamos falar juntos? A vitória começa no coração, a nossa fé começa aqui dentro. Davi, ele toma uma atitude, ele olhou toda aquela cena, ele foi, o pai dele disse: olha, leva lá um lanche para os seus irmãos e leva esse material aqui, um queijo, leva lá para o capitão, e ele foi, e quando ele chegou ali, de repente ele viu aquele gigante, aquele camarada todo, imagina, meu irmão, um jovem pastor, que está acostumado a só tomar conta das ovelhas, e ele vai ali, meu irmão, eu fico imaginando os olhinhos dele, aquela coisa, meu Deus, eu estou no campo de batalha, que coisa maravilhosa, e ele chega ali para ver, na verdade a expectativa dele é a seguinte: vou ver uma batalha, eu vou ver o povo de Deus enfrentando os filisteus, eu vim aqui num momento maravilhoso, porque agora eu vou ver uma batalha. E quando ele chega lá, ele encontra um povo tímido, um gigante provocando, falando coisas. Ele diz: meu Deus, e ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Isso começa no coração dele. Ele diz: não, eu vou fazer. Vamos lembrar, meu irmão, que o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, essa questão dele buscar a Deus, dele querer estar mais perto de Deus, ele estava cantando louvores, ele sempre estava celebrando a Deus, ele estava lá tomando conta das ovelhas. Quem veio de manhã ouviu que eu disse que o relacionamento dele com Deus fez com que o maior pregador daquela região, o maior pregador daquela nação batesse na porta da sua casa. Samuel vem na casa dele e diz para Jessé: Deus me mandou aqui porque um dos seus filhos será o futuro rei de Israel. Passados alguns dias, vem um moço que era mandado do rei.
Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas quando a gente leva Deus a sério, Ele te encontra, Ele sabe quem você é, Ele sabe onde você está, Ele conhece a tua dor, a tua aflição. Pode crer, meu irmão, milagres irão acontecer na tua vida em nome de Jesus. Às vezes nós passamos mais tempo tentando enfrentar o problema, solucionar o problema, e esquecemos que o Senhor dos Senhores está sobre as nossas vidas. Imagina, meu irmão, o maior pastor daquela região, o maior pastor daquela nação, que nem sabia que Davi existia, mas Deus sabia. Olha, meu irmão, o relacionamento com Deus te tira do anonimato. O relacionamento com Deus faz você ser conhecido. O relacionamento com Deus vai trazer maravilhas sobre a sua vida. Fala para quem está ao seu lado, tome posse. Isso é sério, meu irmão. A outra questão que me veio ao coração foi: ninguém vence se ficar parado. Ninguém vence se ficar parado. O que estava acontecendo com aquele povo? O povo estava com medo. O povo estava paralisado. O povo estava assustado. Olhando para aquele gigante, olhando para aquele problema, olhando para aquele homem. Sem nenhuma alternativa, porque a proposta do camarada era: vamos entrar no campo de batalha, venha um homem, e nós vamos enfrentar homem a homem, e aquele que vencer, o outro povo vai ficar subjugado. Então, essa é a proposta. E aí aparece aquele garoto, que veio ali trazer umas coisinhas, e ele então vendo aquilo diz: não, Deus não pode ser assim, não deve ser assim. Aquilo começa no coração dele, diz: não, se eu ficar parado, nada vai acontecer. Se eu ficar parado, as portas não vão se abrir. Se eu ficar parado, o milagre não vai acontecer. Mas a questão não é o que você vai fazer, a questão é qual é o teu relacionamento com Deus. Qual é o lugar que Deus ocupa na tua história? Qual é o lugar que Deus ocupa no teu namoro? Qual é o lugar que Deus ocupa no teu casamento? Qual é o lugar que Deus ocupa no teu dinheiro? Qual é o lugar que ele está? Davi olhou aquilo e disse: não, a coisa começa aqui dentro. Eu não posso parar, eu não posso parar. Fala para quem está do seu lado: indignação, fala. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu não posso parar. Davi, ele ficou indignado com a situação. E disse: não, Deus, alguma coisa tem que acontecer. Deus, põe as tuas mãos, Senhor. Não, alguma coisa. E aí a outra questão que eu acho bonita: Davi deu vida à sua fé. Amém? Fala comigo. Davi deu vida à sua fé. Fala comigo. Ele deu vida à sua fé. Fala. Ele deu vida à sua fé. Porque uma coisa é você acreditar e ficar paralisado, e eu acredito, eu creio que Deus vai fazer, mas você não faz nada. Eu creio que Deus vai abrir a porta, eu creio que Deus vai fazer um milagre, eu creio, mas, meu irmão, se você não tomar uma atitude, em alguns casos você tem que ir lá e pedir perdão, em alguns casos você precisa rever a maneira como você está fazendo. Em alguns casos você vai ter que tomar uma atitude primeiro. Seu dízimo, a sua oferta, seu relacionamento, pedir perdão, fazer acerto. O que eu acho lindo é que ele deu vida à sua fé. Lembra daquela mulher que veio por trás de Jesus para tocar nele? Ela deu vida à sua fé. Eu creio, por isso eu vou agir. Eu creio, por isso eu vou diante dele. Eu creio, por isso eu vou me esforçar. Eu creio, por isso eu vou pôr o pé na água. Eu creio, então eu vou dar vida à minha fé. Não basta acreditar, meu irmão. Tem que tomar atitude. Não basta acreditar. Você tem que tomar, tem que mudar. Alguma coisa precisa acontecer na sua vida. Davi olha aquela situação e ele diz: não dá para a gente ficar parado, não dá para a gente se conformar, não dá para acreditar no que eu estou vendo. O problema existe. Eu tenho o Deus dos deuses. Maior é aquele que está sobre a minha vida. Ele é meu pastor. Ele cuida da minha vida. Eu creio.
E esse moço toma uma iniciativa e diz, olha, não tenho medo, eu vou tomar uma atitude, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou falar, eu vou até o campo de batalha. Todo mundo olhou e disse, isso é impossível, você é muito jovem, não tem condições. E ele então começa a trazer a memória, dizendo, Deus fez um milagre uma vez, Deus fez um milagre outra vez, Deus abriu uma porta, Deus abriu outra, Deus já fez grandes coisas na minha vida. Deus fará mais uma. Não dá para a gente levar a vida com Deus de qualquer jeito, meu irmão. Ou a gente reage, ou a gente respira fundo, ou a gente está perdendo o melhor de Deus na vida da gente. Certa vez Jesus falando sobre esse assunto, ele disse assim, eu não disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Ele diz, tira a pedra. Tira a pedra. Mova-se. Levanta a tua cabeça. Confia. Reaja. Davi aqui para mim é uma inspiração de alguém que estava dizendo que o gigante era menor do que a mão de Deus sobre a vida dele. Amém, queridos? O grande segredo foi a intimidade de Davi com Deus. Intimidade. Eu acho bonito isso, meu irmão, porque não é alguma coisa, não existe uma mágica, não existe nada fabuloso, alguma coisa assim que, olha, você vai fazer. Não, nada. Davi, ele era aquele camarada simples, que acreditava em Deus, confiava em Deus, confessava quem era Deus na sua vida, se alegrava em Deus, buscava o Senhor, confiava nas promessas de Deus. Isso tudo foi promovendo um reboliço dentro dele, meu irmão. E quando ele se viu diante daquele gigante, ele disse, não, a vitória é minha, a vitória é certa, a vitória vem de Deus. Amém? Eu queria que você lesse um versículo aqui comigo no livro de Isaías, que eu acho muito legal esse versículo, Isaías 54. Verso 17, diz assim na minha versão, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não... Vamos falar juntos? Toda ferramenta preparada contra ti não... E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Isaías 54, verso 17. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz, mais uma vez, toda ferramenta preparada contra ti não... Vamos falar juntos? Toda ferramenta preparada contra ti não... Você pode falar isso para quem está do seu lado? Toda ferramenta preparada contra ti não... E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança, a promessa aos servos do Senhor. Essa é a justiça que vem do Senhor sobre a sua vida. Vamos aplaudir o nosso Deus, vamos. Senhor, nós aplaudimos a tua palavra, Senhor. Nós aplaudimos a tua palavra. Nós aplaudimos as tuas promessas. Toda a honra e toda a glória e todo louvor, meu Deus. Aleluia. Meu irmão,
Todos nós passamos por lutas e dificuldades, e todos nós vamos enfrentar gigantes na nossa vida. Todos nós já enfrentamos e virão outros. E todos os que vêm parece que vão consumir a gente. O que a gente tem que fazer? Primeiro, ousadia é fruto de convivência com Deus. A vitória começa no coração. Ninguém vence se ficar parado. Davi pronunciou a sua fé, Davi deu vida, ele se moveu conforme a sua fé. Davi, ele não tinha um plano exato. O que eu vou fazer? Vou para o campo de batalha? O que eu vou fazer? Não sei direito. Não sei. Mas uma coisa ele tinha certeza, do jeito que está, não dá. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu não vou parar. Eu creio e eu vou, e o Senhor me dará vitória. O grande segredo foi a intimidade de Davi com o Senhor. E eu gosto muito desse texto, dizendo: toda arma, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Mas olha o versículo 1, o que ele diz? Ele diz assim: canta alegremente, 54:1. Canta alegremente ao estéril que não deu à luz, exulta de prazer com alegre canto, exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Ampliai o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeçais, alonga as tuas cordas, firma bem as estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Agora, não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não serás confundida, antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Qual é a orientação aqui de Deus para Isaías? Reaja! Reaja, meu irmão! Cante! Exulte! Reaja! Mova-se! Levanta a tua cabeça! Aquele povo estava cercado ali pelos filisteus, estava ali o Golias, e todos acanhados, pensando como é que isso vai acontecer. Surge um garoto, mas esse garoto, ele vivia assim com Deus. Olha, ele amava o Senhor, ele tinha relacionamento com Deus, e essa atitude, meu irmão, fez com que ele olhasse o problema com indignação. Não aceito, não aceito, não aceito. Meu irmão, a gente perde porque a gente para, a gente perde porque a gente recua, a gente perde porque a gente se conforma. Não tem jeito, não tem jeito. Reaja! Ore! Fale com Deus! Cante! Mova-se! Olha o que diz o texto: amplie o lugar da tua tenda, as tuas cortinas, olha, faça alguma coisa, reaja, meu irmão! Olha a promessa aqui no versículo 3, porque transbordará a tua mão direita, a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não serás confundido. Fala para quem está do seu lado: a bênção está ao teu alcance, meu filho. Reaja, creia, tome posse, olhe para Jesus, não olhe para você mesmo, não olhe para o outro, fique perto de Deus, Ele é o teu Senhor. Reaja. Toda arma preparada contra você não prosperará, diz a palavra. Davi está só nos trazendo um exemplo. O que ele fez? Ele creu. O que aconteceu? Aquele gigante o desprezou. Aquele gigante o amaldiçoou. Aquele gigante falou palavras agressivas: hoje eu vou cortar a tua cabeça, eu vou acabar com a tua raça.
Você vai ver o que eu vou fazer com você e com todo o seu povo. Davi então reage e diz: olha, maior é aquele que está sobre a minha vida. Todos saberão, há Deus em Israel. Tem Deus sobre as nossas vidas. Tem promessa. Tem vitória. Eu não consigo pensar diferente, meu irmão. Por que a gente tem que pensar sempre pequeno? Por que a gente sempre tem que pensar e se acomodar e parar? Tem gente que fica sonhando com o céu. Você tem pressa de ir para o céu? Então fala com Deus: Deus, me leva. Tenho pressa de ir para o céu. Amém? Por que Deus não levou a gente ainda? Para que o nome dele seja exaltado sobre as nossas vidas. Para que outros sejam salvos, mas olhando para a nossa vida. Olhando os milagres, olhando o poder, a autoridade. Vendo a tua família, vendo a maneira como você vive, a tua paz, a tua alegria. Pode não ter tudo, pode não ter dinheiro, mas tem uma segurança maravilhosa. Paz, alegria, esperança. Quantas coisas Deus vai fazendo na nossa vida para que o nome dele seja conhecido. Essa foi a grande frase de Davi: todos saberão que há Deus em Israel, que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Assim Davi prevaleceu, sem espada, sem lança, com uma funda, meu irmão, com a arma menos esperada para aquela luta. Ninguém imaginava, o cara vai pegar lá um estilingue, vai pegar uma pedra e vai atirar. Estamos falando de cão de batalha, estamos falando de espada, de lança, de armamento de guerra. O cara parece com uma pedra. O texto é claro, meu irmão. Deus usa as coisas loucas deste mundo para enganar as sábias. Os que não são, para enganar os que são. Sabedoria deste mundo diante de Deus é loucura. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, o gigante é menor do que a mão de Deus. Vamos falar juntos? O gigante é menor. Davi me ensina 4 coisas que eu queria terminar. Primeiro, o mais importante é conhecer a Deus. Mais importante é conhecer a Deus. Foi o relacionamento de Davi com Deus que transformou Davi num grande homem. Segundo, conhecer as promessas. O que a Bíblia fala a teu respeito? O que a palavra de Deus fala a teu respeito? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Davi estava firmado nisso. Eu conheço esse Deus e conheço suas promessas. Eu sei que é da vontade dele que eu tenha vitória. Eu sei que é da vontade dele que o inimigo saia envergonhado. Terceiro, eu tenho aliança com Deus. Davi disse: eu vou vencer esse incircunciso, porque ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho aliança com Deus. Por que você tem que ser mais que vencedor? Porque você tem aliança. Você tem aliança com Deus? Tem aliança com Deus. Por isso eu sei que Deus vai fazer maravilhas. Que eu tenho aliança com Deus. A quarta questão que eu acho bonito na história de Davi é que tudo que ele estava fazendo era para que o nome do Senhor fosse exaltado sobre a sua vida. Para que todo mundo saiba que tem Deus em Israel. Para que todo mundo saiba que não é com espada, com lança. Todo mundo saiba que do Senhor é a guerra. E diz: o que eu faço para exaltar o nome dele. O que eu faço é para que todo mundo saiba que há esperança. Para que todo mundo se alegre. Todo mundo, meu irmão, depois daquela vitória, aquele povo se levantou. E aquele povo partiu para cima e eles venceram aquela batalha. Não só Davi venceu Golias, mas houve uma guerra naquele dia. Aquele povo se renovou com a atitude de Davi. Você sabe que quando você se renova, muitos se renovam através de você. Quando você reage, muitos vão reagir através de você. Quando você toma passos de fé, a sua família também vai se mover e a glória do Senhor será vista na sua vida. Nunca esqueça, meu irmão, o gigante é menor do que a mão de Deus. Não importa o tamanho do problema, maior é o Senhor.
Não importa o tamanho da encrenca, maior é o Senhor. Não importa o tamanho da maldição, maior é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Está aqui o que Deus tem posto no meu coração. Eu queria orar com você. Você que tem passado por momentos difíceis e gigantes aí, sei lá quais são as áreas que tem sido um problema na tua vida. Mas eu queria orar com você. Você que deseja, vá ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Essa palavra, ela é para todos nós. É evidente que alguns estão dizendo, não, ela é minha. Eu precisava dessa palavra. Feche teus olhos, por favor. Senhor, eu quero colocar diante de Ti essas vidas. Tu conheces cada coração, Senhor. Eu posso imaginar, ó Deus, quantas pressões, quantos problemas, ó Deus, alguns com enfermidades, alguns crises financeiras, alguns, ó Deus, relacionamentos. Tua palavra diz que o diabo anda em nosso derredor, bramando como um leão. São gigantes que vão surgindo, desafios, negócios, que precisam ser vencidos, ó Pai. E muitas vezes somos intimidados, ó Deus, e ficamos travados. Mas o Senhor está nos estimulando à luz da Tua palavra, para que a gente fique mais perto de Ti, porque perto de Ti vem bênçãos. Da Tua parte vem respostas, da Tua parte vem milagres, da Tua parte vem direção. Santo é o Teu nome, Jesus. Assim, Senhor, nós tomamos posse desta palavra. E como Teu servo eu clamo, Deus, Senhor, que este povo seja renovado pelo poder que é no Teu nome, Senhor. Que este povo, Senhor, seja fortalecido. Que esta palavra, Senhor, não se perca, mas possam ir para casa pensando, raciocinando, que o gigante é menor do que o nosso Deus. Todo o problema é menor do que o nosso Deus. Toda crise é menor do que o nosso Deus. Tu és o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. Levanta o cansado, levanta o abatido, dá força, dá ideias, dá inteligência, dá luz, guia os nossos passos, aonde precisam voltar e fazer acertos, que a Tua bênção esteja sobre eles. Pessoas que vão enfrentar gigantes esta semana, que possam ir na autoridade do Teu santo nome, em nome de Jesus. Como nós aprendemos, ó Pai, a vitória começou no coração de Davi. Davi, quando viu aquela situação, ele já disse dentro dele, é possível, vai dar certo, eu não aceito isso. Começou dentro do coração dele, Senhor. Meu Deus, que isso se mova dentro do coração deste povo, ó Pai. Que não seja um povo que se conforma, que não seja um povo que se acomoda, mas seja um povo que reaja, que dê vida à sua fé, que pronuncie a sua fé, que fale do milagre, que pronuncie a glória do Senhor, que declare quão grande é o Senhor sobre suas vidas. Senhor, eu apresento cada vida e declaro que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete comigo, Senhor meu Deus, eu recebo a Tua palavra, eu creio na Tua palavra e recebo a força, o ânimo, o entusiasmo. Eu recebo a graça, a misericórdia. Eu recebo o Teu poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu vou enfrentar, e eu sei que o Senhor fará maravilhas na minha vida, em nome de Jesus. Eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Santo, nós Te adoramos e aplaudimos o Teu nome, Jesus. Aplaudimos a Tua palavra, Senhor. Toda ferramenta não vai prosperar, diz a Tua palavra. Maior é o Senhor
Maior é o Senhor, maior é o Senhor, grande é o Senhor sobre as nossas vidas. Te adoramos, Pai. Aleluia. A tua palavra escondi, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde essa palavra. Chega em casa, dá uma lidinha no texto outra vez. Você que tem o hábito de anotar, vai, veja aquilo que Deus falou com você. Vai ruminando. Porque, meu irmão, Deus tem grandes coisas. Pode preparar a tua vida. Davi ficou assim com Deus, ó. Assim, ó. E é assim que a gente tem que ficar. Assim, ó. É assim com Deus. Fala para quem está ao seu lado, ó. É assim com Deus, ó. Assim, assim. Assim com Deus. Mais chegado, pertinho dele, assim. Assim. Quanto mais perto dele, mais perto da vitória. Quanto mais perto dele, mais perto da sabedoria. Quanto mais perto dele, mais perto do conhecimento. Quanto mais perto dele, mais perto da graça e da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor.